Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esta catequese, tratando de um tema muito importante: como conviver e evangelizar um familiar protestante, né? E eu também quero incluir nesta nossa catequese a questão também de pessoas que se relacionam, né, de forma amorosa, né? Namorados, casais que sofrem com isso, né? Às vezes o cara é católico e a esposa dele não é. Como evangelizar esta pessoa, né? Ou às vezes a mulher é católica e o marido não é. Como conviver, porque são duas coisas que eu quero abordar nesta catequese: como você conviver e como você evangelizar essas pessoas, incluindo também os seus amigos. Mas o foco maior vai ser sobre pessoas mais próximas de você, né? Aqueles amigos mais próximos, esposo, esposa, namorado, namorada, enfim, familiares também, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero pedir a você é: fique até o fim. Nós vamos estudar. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não querem parar o seu tempo para poder estudar, para poder se aprofundar na fé. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Muita gente com uma espiritualidade rasa, não tem resistência nenhuma para passar por tribulações, acabam que desistindo da caminhada facilmente. Por quê? Porque elas não querem parar e entregar o seu tempo para Deus. Então aqui é uma catequese, você não pode ficar pausando, indo para zap, não sei o que, se distraindo com outra coisa. Não, para estudar, criatura, pelo amor de Deus. Para estudar, pois o mundo está aí agitado e com esta velocidade toda para justamente atrapalhar a sua caminhada. Então é preciso tomar cuidado, tá bom? Então esteja nesta catequese, sem pressa de sair dela. Pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega a Bíblia e vamos fazer aqui um estudo, né? Nós vamos ter aqui uma catequese muito importante, tá bom? Então vamos iniciar primeiramente pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero aqui nesta catequese falar para vocês eu atendo muitas pessoas em aconselhamento. Eu visito casas, como vocês sabem, meu trabalho hoje é muito voltado a isso, a visitar casas, a distribuir cestas básicas. E eu, querendo ou não, convivo com muitas pessoas, sem falar as viagens missionárias que eu viajo o Brasil todo pregando. E muita gente chega para mim e diz: Daniel, eu tenho uma situação muito difícil, eu convivo com uma pessoa protestante. E geralmente, gente, não são todos, mas geralmente os protestantes, eles são muito invasivos, né? Alguns até mal educados, podemos dizer assim, são bem agressivos na fala deles quando se trata de fé católica. E esta agressividade, ela, muitas das vezes, ela é tão poderosa, de uma forma tão prejudicial, tão tóxica, que ela destrói casamentos, né? Ela destrói famílias. Então, muitas famílias chegaram a se destruir por conta desta situação. A pessoa era uma quando não era protestante,
depois se tornou protestante, ficou aquela questão, né, da intolerância, né, uma pessoa muito invasiva, muito tóxica nas suas falas, e acaba aqui destruindo famílias isso, né? Muitos casamentos chegaram a se destruir por conta disso. Isso é lamentável. E muitas amizades, muitos namoros até, né? E para tratar disso, eu quero iniciar primeiramente, nós precisamos ter a consciência que necessitamos ter muito discernimento. E para que eu possa ter discernimento, eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso ser alguém que clama o Espírito Santo, para que eu possa ter discernimento. Então, primeira coisa que é necessário dizer nesta catequese, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. E quando eu falo de intimidade, está incluso nisso, né? A vida de oração, a vida sacramental, está incluso nisso a obediência a Deus. Ou seja, eu preciso ser alguém temente a Deus e que obedece ao Senhor. Que obedece. Ou seja, eu tenho que manter a minha comunhão com o Espírito Santo. Então, primeira coisa, nós precisamos crescer na intimidade com o Espírito Santo. Somente dessa maneira nós iremos suportar, né, tantos problemas que a gente passa, né, seja eles nesta área que eu estou aqui abordando, ou seja em qualquer outra. Então, para que eu possa suportar as batalhas, para que eu possa ter resistência psicológica, resistência emocional, eu necessito da intimidade com o Espírito Santo. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, você tem buscado esta intimidade? Você tem clamado o Espírito Santo, né? Para que ele possa te dar o dom da sabedoria, para você ter as reações corretas diante de tudo que te acontece, aqui que entra algo muito sério. E nesse tema de hoje da nossa catequese, para que eu possa reagir da maneira correta, eu preciso estar em intimidade com o Espírito Santo. Eu não posso estar vivendo de qualquer jeito. Por quê? Porque essas afrontas de pessoas que estão cegas, dominadas, iludidas, enganadas pelo protestantismo, elas vão tentar tirar a nossa paz. E um dos maiores investimentos do diabo é justamente tirar nossa paz. São Bento, ele dizia que existe uma arma que vence todas os ataques das trevas, tanto terrestres como aéreos, né? Ele diz, ou seja, tanto falando humanamente como espiritualmente, que é a arma da paz. Então, quando você perde a paz, você entra no ritmo que o diabo quer te colocar. Então aqui há uma importância muito grande nisso que eu estou falando. Por quê? Às vezes você está aqui num almoço, você está aqui num jantar, você está aqui entre família, você está no Natal, por exemplo, em família, ou no Ano Novo, no aniversário, seja lá o que for, e aparece alguém ali, me desculpa falar assim, mas é uma realidade, alguém usado pelo demônio, enganado por Satanás, vai lá e ataca a sua fé. E geralmente isso acontece na frente de outras pessoas. Para você ter ideia, eu sou ex-protestante, né? Então lá, muitas das palestras internas nossas, de preparação para evangelização, vou botar evangelização entre aspas aqui, porque isso não é evangelizar. Nós éramos treinados para poder falar diante de outras pessoas contra a fé católica, para que aquelas outras pessoas que estavam próximas se impressionar com nossa fala. E lá no protestantismo, eu lembro que uma vez um palestrante lá disse assim, olha gente,
Nós precisamos afrontar mesmo, porque com esta afronta a gente vai impactar os demais ali, que vão pensar, poxa, quem entende de Bíblia é ele, e não o católico. E lá o palestrante dizia, o católico não lê Bíblia não, gente. Então a gente que já decora capítulo e versículo, a gente vai lá e... Sendo que o verdadeiro católico, ele lê Bíblia. Quando o protestante pega um católico que sabe, aí a coisa muda. Mas muitos católicos, isso é uma... Eu não posso negar isso, é um fato. Muitos católicos não sabem de muita coisa não, gente. Muita gente não estuda a doutrina, não estuda catecismo, não estuda... Sabe, quando a gente fala em catecismo, eles pensam que é unicamente aquela catequesezinha lá que você recebia quando era criança. Eles não sabem que existe o catecismo da Igreja Católica. Muitos não sabem. São católicos de missa dominical, vai para casa e tudo, e vive uma vida até desregrada, muitos. Então o protestante vai lá e ele afronta para poder impactar e todo mundo ficar impressionado. Ah, quem sabe é ele. Os evangélicos são bons de Bíblia. Sendo que isso é uma grande mentira. Por quê? Porque se os protestantes fossem bastante entendidos de Bíblia, e eles de fato vivessem a Sagrada Escritura, eles não teriam uma igreja diferente em toda esquina. Eles teriam uma única doutrina, uma única fé, porque Efésios 4:5 vai dizer que só existe um único Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse versículo é impossível de se aplicar ao protestantismo. Então o protestantismo não vive Bíblia, gente. O que acontece é que os protestantes eles têm todo um treinamento, uma facilidade de decorar capítulos e versículos, e isso dá a impressão que eles entendem de Bíblia muito. Entende? Então, o que acontece? Primeira coisa que eu preciso ter consciência, intimidade com o Espírito Santo. Manter a paz que vem do Espírito Santo. Para que quando acontecer essas situações, eu estar protegido pelo Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo. Para não perder o ritmo da paz. Entendeu? Para não perder a minha comunhão com Deus. Porque é isso que o inimigo vai tentar fazer. Então, se você que está me assistindo já se estressa, já às vezes fala até um palavrão, uma coisa, é tudo que o demônio quer. É fazer você se estressar. É fazer você perder a sua paz. Porque quando você perde a sua paz, você fala por impulso. Você fala movido pela raiva. Você pode ter até a boa intenção de defender a fé, mas você acaba fazendo do jeito errado. Por quê? Porque você perdeu a paz. Então não deixe ninguém tirar a sua paz. Olha, eu estava uma vez com a medalha de Nossa Senhora, né? E o demônio odeia Nossa Senhora, né? E eu estava numa rodoviária, na correria da missão, eu indo de um lugar para o outro, e tinha um protestante lá pregando. E aquele auê todo, aquela apresentação, né? Ele com a Bíblia na mão, falando alto. Sabia nem se as pessoas ali queriam ouvir ou não, mas falando alto e pregando muito alto, uma gritaria, sabe? Uma tonalidade de voz. E eu quieto na minha, gente. Parado no meu canto. Eu nem olhando para ele direito estava mexendo no celular e olhava ao redor ali. Muitas pessoas no local. A maioria nem olhava na direção dele. Até que ele teve a ousadia de atacar a minha fé. Olha só, tem gente que anda com essas medalhas de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora o quê? Ela não é minha senhora. Aí começou. Até que eu olhei para ele, não podia negar a minha fé. Olhando para ele, disse: querido, você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu argumentar? E as pessoas que estavam ali presenciaram a minha educação e a minha postura e elas ficaram já impactadas. Poxa, que rapaz educado, que rapaz controlado, diferente desse que já faz toda uma zoada. Ele disse: idólatra não tem vez aqui. Aí um rapaz que inclusive estava todo de roqueiro, aquelas pulseiras de roqueiro, muito brinco, tudo.
olhou para o protestante e disse assim: rapaz, deixa de ser inconveniente, que coisa feia. O rapaz estava aqui calado, você querendo confusão com o rapaz, respeite a fé dele. Se você tem a sua, tá vendo? Gente, a postura de paz, ela impacta, ela desarma o demônio. E as pessoas que estavam ali, que viu esse rapazinho dizendo: rapaz, faça isso não, que coisa feia, ninguém aqui está querendo confusão com você não, fala o que você tem para falar. E outra, você não sabe nem se a gente aqui está querendo ouvir, peça pelo menos licença e tudo, né? O cara disse. E teve uma hora lá que novamente eu disse: olha, gente, eu não adoro isso aqui, né? Isso aqui é a medalha, é um objeto sagrado pra gente, porque foi abençoado por um sacerdote. Não era essa, a medalha era outra, né? Mas era uma igual essa. Eu explicando para as pessoas, educadamente, na paz. Vocês acreditam que todo mundo se virou para olhar para mim e ele lá esperneando, gritando, falando alto, e eu bem tranquilo, falei educadamente, evangelizei educadamente. Meu povo, você acredita que o povo começou a pedir minhas redes sociais? Eu evangelizei muito mais do que ele. Então, você que está me assistindo, por que eu contei essa história? Porque às vezes, esse tipo de pessoa intolerante, mal educada, que ataca, vai ser um familiar seu, vai ser um amigo, vai ser às vezes o esposo ou a esposa, e a sua postura vai ser a maior expressão do evangelho. Então, para que eu possa saber conviver e evangelizar, eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Eu não posso perder a minha paz. A minha paz, a experiência da paz e o transbordar desta paz é a primeira coisa a você ter que ter consciência, tá bom? E uma coisa importante, eu quero iniciar aqui com um texto bíblico também, que está em um versículo bíblico, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Que diz assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que eu desejo para mim, eu devo desejar para o outro. Então eu desejo ser salvo, também devo desejar que o outro seja salvo. Então, quando eu estou diante de um protestante, diante de um pastor protestante, nas redes sociais, ou seja lá onde for, primeira coisa que eu preciso desejar para esta pessoa é a salvação. Olha, eu digo para muita gente, a gente muitas das vezes fala dos falsos profetas, né? Silas Malafaia, Valdomiro Santiago e tantos que existem aí, Rodrigo Silva, pastor Leandro Quadros e tantos aí. Para mim, falsos profetas. Falsos profetas. Mas muitas das vezes a gente fala contra os falsos profetas, mas a gente não reza pela conversão deles. E aqui fica uma exortação para você que está me assistindo. Não é apenas denunciar os falsos profetas, precisamos interceder pela conversão deles. Pois se eu quero a salvação para mim, devo querer também para o Silas Malafaia. Devo querer também para o Valdomiro Santiago, Edir Macedo e tantos que existem de pastores protestantes aí. Então é uma coisa que há um grande descuido no povo de Deus, porque parece que a oração ela não é tão lembrada pelo povo de Deus. E quando eu falo de oração, gente, a gente deve rezar, a gente deve orar por tudo isso, por tudo que nos acontece, por tudo que acontece diante dos nossos olhos. Então, se eu tenho um familiar protestante, se eu tenho alguém próximo protestante, eu devo, olha aí, vai pegando direitinho aqui a formação, ó. Manter minha intimidade com o Espírito Santo, manter a minha paz, evangelizar com o meu comportamento, meu controle dado pelo Espírito Santo. E devo interceder insistentemente pela conversão dos falsos profetas, que foi através desses falsos profetas que esse seu namorado ou namorada, esposo ou esposa, essa pessoa próxima de você, foi enganada. Aí já imaginou,
se uma pessoa que foi para o protestantismo através das pregações do Silas Malafaia, já imaginou? Aí o Silas vai e se converte ao catolicismo. Aí tem gente que vai dizer, isso é impossível. Não, não é impossível. Gente, a conversão de um homem desse seria um arrastar de muitas pessoas. Assim como eu larguei o protestantismo, qualquer um que está lá cego pode largar ainda. Não é verdade? Então, qualquer um que está enganado pelas seitas pode ser alguém que mude uma hora, se converta. O professor Eduardo Faria, você vê um grande exemplo hoje, né? um dos maiores evangelizadores nas redes sociais em defesa da fé católica, o professor Eduardo Faria. E ele se converteu à Santa Igreja. Ou seja, nós precisamos tomar consciência que precisamos interceder, acreditar na força da oração. Então reze a partir de hoje, reze, mencione nomes na sua oração dos falsos profetas. Senhor, toca o coração desse homem, Senhor. Você vê aí Scott Hahn, que era ex-protestante, que é ex-protestante. Hoje ele é católico. O cara se converteu. Quantas pessoas já se converteram através do testemunho dele? Muitas. Então, gente, vamos rezar mais pela conversão dos falsos profetas. Vamos rezar por eles, porque se eles se convertem, eles arrastam muita gente. E esse muita gente pode ser que a sua esposa, o seu esposo esteja incluso. Entendeu? Então vamos intensificar as nossas orações pela conversão dos falsos profetas e pelos nossos familiares. Então, se quando eu olhar, por exemplo, né? Não é o meu caso, graças a Deus aqui em casa todo mundo é católico. Mas se a minha esposa fosse protestante, eu tinha que olhar para ela com misericórdia. Por mais que ela atacasse a minha fé. A misericórdia. Olhar com misericórdia. O que eu desejo para mim, eu devo desejar para ela. E quando é um relacionamento amoroso, que ainda não é um casamento, é um namoro, você vai insistir até onde você tem o discernimento, presta atenção. Você vai insistir até onde o seu discernimento te sustentar. O discernimento no Espírito Santo. Porque talvez aconteça de que você está insistindo em um namoro que não é da vontade de Deus. Por isso que eu comecei esta catequese falando sobre discernimento no Espírito. Né? Então eu vou insistindo, eu vou evangelizando. Mas, para mim poder chegar ao ponto de casar com uma pessoa protestante, aí já fica uma situação bastante complicada. Porque será que essa mulher vai aceitar de você batizar seu filho? A questão da escolha do nome, a questão da educação, como é que fica, né? Ah, vou botar o nome do meu filho de José. Não, porque você está querendo botar por causa da idolatria católica e começa aquela confusão toda. Então, muitas das vezes vai ser necessário, né, o término de um namoro. Ah, dói muito, eu gosto muito, eu sei, eu entendo, mas discernimento no Espírito para tomar as decisões corretas. Eu sei que para muitos vai ser muito difícil ouvir isso, mas é a realidade. É a realidade, né? Então, eu devo buscar esse discernimento. Então, vamos lá. É preciso, em primeiro lugar, ter misericórdia do outro. Já falei isso. Eu preciso querer, de fato, de coração, a salvação dessa pessoa. Então, oração, né? Comportamento, principalmente o comportamento de santidade. Eu preciso evangelizar, principalmente com o comportamento. Então, é preciso essa intercessão constante. Rezar todos os dias, insistentemente, porque a oração pode tudo. Ter conhecimento da fé católica e saber dar respostas simples. Como, por exemplo, eu creio na interpretação da Igreja Católica e não nas interpretações protestantes. Então, esse ponto aqui ele é muito importante, gente. Ó. Ter conhecimento da fé católica. Para isso, eu vou ter que investir. Né? Eu vou ter que comprar um caderninho,
eu vou ter que comprar umas canetazinhas, né? Vou assistir as palestras na internet, vou anotando, vou me esforçando, porque tem muita gente preguiçosa. Não quer conhecer a sua própria fé. Daí quando chega alguém atacando, você não sabe de nada. Fica difícil. Então eu preciso ter conhecimento. O que é que lá em João 8,32 diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, eu preciso ter conhecimento para me ser liberto das ignorâncias e das mentiras. Então eu preciso investir. Engraçado, quando não era da igreja, ia para as festas, pagava entrada cara, aí compra bebida alcoólica cara, quando é para comprar roupa, compra roupa cara, quando é para pagar um advogado em algum problema, paga dinheiro mesmo caro. Enfim, em diversas situações a pessoa não tem pena de gastar, mas quando parte para a salvação é um miserê, é uma preguiça. Ah, irmão, não compro livro porque não gosto de ler, mas tem o WhatsApp. Na nossa atualidade, existe essa ferramenta de comunicação chamada WhatsApp, né? Pode ser que esse vídeo seja visto daqui a 100 anos, talvez nem exista mais o WhatsApp, mas na nossa época existe essa ferramenta de comunicação. Aí a pessoa passa o dia lendo no celular mensagens de grupos, de não sei quem, de não sei. Cara, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas muitas das vezes acontece das pessoas ter esse descuido na parte espiritual, né? Então, gente, a minha salvação, ela é prioridade. Ela tem que ser prioridade. Eu tenho que investir nisso também. Eu tenho que investir o meu dinheiro. Eu tenho que investir o meu tempo. Eu tenho que investir os meus esforços físicos de ir até a paróquia, de servir num evento, de trabalhar para o Senhor. E muita gente não quer. Então, você quer saber conviver e evangelizar protestantes? Conheça a sua fé, se comporte e transmita a sua fé também, com o comportamento e com suas falas, né? Ah, vocês adoram imagem. Não, a gente não adora, a gente venera. Há uma diferença, assim. Você vai explicando, entendeu? Então, eu preciso conhecer a fé católica, saber dar respostas simples. Enquanto eu não tenho muito conhecimento sobre a fé, eu já comecei a estudar, mas ainda tem muita coisa que eu não sei. Então, o que é que eu faço? Eu olho para o protestante e dou respostas simples, mas bem coerentes. Por exemplo, olha, eu não acredito na sua interpretação, eu acredito na interpretação da Igreja Católica. E você encerra aí. Ah, mas isso aqui, olha, se você não souber responder na hora, eu não sei te responder isso agora, mas eu posso trazer para você depois a resposta. Mas o fato de eu não ter a resposta para te dar agora, não quer dizer que ela não exista. Olha que coisa coerente, né? Não citei nenhum capítulo e nenhum versículo, mas veja que argumento maravilhoso. Eu prefiro acreditar na interpretação da Igreja Católica. Ah, mas isso aqui, e você não souber, você vai dizer, olha, o fato de eu não saber da resposta não quer dizer que ela não exista. Não se preocupe que eu vou trazer a resposta para você referente a isso. Então, meus irmãos, eu preciso ter esta segurança de ser católico ao ponto de dizer isso. Eu acredito na interpretação da igreja, não na sua. Até porque, olha só, até porque vocês protestantes não se entendem nem entre vocês mesmos. E vocês ainda se acham mais corretos, mais certos do que os católicos. Vocês deveriam investir em vocês primeiro em se entender entre vocês. Mas não acontece isso. Veja, isso são respostas simples que você pode simplesmente silenciar qualquer protestante com um argumento desse. Entendeu? É uma coisa muito importante, né? Não perca a sua paciência ao ponto de você perder o respeito pela pessoa. São João Bosco dizia, né? Reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Eu reprovo o erro. Olha, você ser protestante para mim é um grande erro. Você está errando
gravemente, porque você está negando a verdadeira igreja. Eu repreendo o erro, mas eu respeito a pessoa. Ela tem as escolhas dela. Eu preciso tomar consciência disso. Reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Nunca deixe o protestante lhe tirar do controle emocional ao ponto de você xingar ele. Ao ponto de você, né, ter uma fala grosseira, uma explosão, porque é isso que o inimigo mais deseja. Entendeu? E a nossa luta, meus irmãos, não é contra homens de carne e sangue. É contra principados e potestades, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Está lá em Efésios 6, né, a partir do versículo 10. Inclusive eu até passo para você aí essa tarefinha de casa. Dá uma lida, faz uma oração. Então eu preciso ter essa postura de paz, eu preciso investir no conhecimento para me não perder, certo? O discernimento. Santa Faustina dizia: ó, como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas, né? Vai ter uma hora que vai ser bastante doloroso, cansativo, mas é pela salvação daquele alguém. Então eu vou me fatigar, eu vou me desgastar para tentar resgatar aquela pessoa. Com tudo isso que eu já mencionei, você precisa tomar essa consciência, né? Que é difícil, gente. E não só nessa questão, às vezes é um usuário de droga, às vezes é uma pessoa perdida no mundão. E a gente vê claramente que é complicado muitas das vezes, principalmente evangelizar os de casa. Olha o que a palavra de Deus vai dizer mais na frente, né? Eu li para vocês Mateus 7,12. E agora eu quero ler do 15 ao 23. Olha o que diz, como é interessante, é profunda a palavra, né? Diz assim: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Então, isso daqui é muito interessante a gente parar e refletir. Porque se você não for com discernimento para suportar aquela pessoa, o que ela diz, o que ela faz, e você ter sabedoria, ter paz, o que acontece? Ela vai pensar que você não é de Deus, mas o pastor é. Porque o pastor é manso, o pastor vem com aquela falazinha amigável, vem com aquela evangelização sentimentalista. E aí a pessoa vai ter mais segurança em acreditar neles do que em você. Por isso que eu comecei a formação hoje falando de paz e discernimento do Espírito. Entendeu? Porque os protestantes têm toda uma estratégia de conquistar a pessoa pelo emotivo, né? Pelo emocional e tudo. Veja, pelos seus frutos os conhecereis. Quais os frutos dos pastores? Dividir o povo de Deus. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Pelos seus frutos os conhecereis. A palavra nos alertando. Tem muitos falsos profetas. E talvez a pessoa que está enganada e cega por eles é o seu marido, é a sua esposa, seu namorado, namorada, seu amigo, seu pai, sua mãe, seus familiares. Então, paciência, discernimento, insistência, conhecimento. Presta atenção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí a gente vai conscientizar essas pessoas que, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O seu pastor fica falando em Jesus direto, mas não quer dizer que isso seja a salvação, porque muitos
vão falar, inclusive a palavra diz, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E olha que os falsos profetas aí, o que eles mais dizem é que só pregam em nome de Jesus. Não é assim? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? Isso é o que mais se vê lá no protestantismo, né? Aqueles exorcismos lá, que a gente até suspeita de ser combinado, né? E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então o fato da pessoa estar lá falando direto em nome de Jesus, e milagres, né? E a questão de pregar em nome de Jesus sempre, e fazer milagres, e expulsar demônios, gente, isso não está dizendo nada. Por quê? Porque a palavra diz que os falsos profetas irão fazer isso. Ai, Daniel, mas o argumento da pessoa é que o filho dela, que era usuário de droga, deixou as drogas. Ora, mas veja só, o cara deixou as drogas, mas não largou o pecado de negar a Eucaristia, de negar a Santíssima Virgem Maria. Então, existia uma coisa boa, sim, de ter deixado as drogas. Mas só que a obra está incompleta, porque agora ele precisa se converter à verdade, entendeu? Então isso também, essa questão de milagres, por exemplo, isso não pode segurar ninguém lá, e a gente tem que conscientizar as pessoas disso, né? Deus permite um mal para que dele tire um bem maior, então é preciso conscientizar as pessoas dessa verdade, né? E, gente, parece ser muito esforço para pouco resultado, mas mesmo assim devemos insistir por amor, né? Vai parecer muito esforço para pouco resultado. Você vê claramente que é você se esforçando, a pessoa ficando mais cabeça dura ainda. Insista por amor. Talvez um dia você morra e não consiga que a pessoa se converta, mas pelo menos quando você chegar no juízo, você vai dizer, Senhor, mas eu nunca desisti, né? Olha só que lindo. São João Bosco disse, trabalhemos como se tudo dependesse de nós. E confiemos como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E confie como tudo dependendo de Deus. Isso é muito importante. Entendeu? Então, dedicação. Insista. Enquanto o seu discernimento, se você for namorado, namorada, enquanto o discernimento no Espírito te sustenta, persevera, luta. E ainda que esse namoro termine, o resto da sua vida reze pela conversão daquela pessoa, tá bom? Santa Faustina, no número 450 do diário, ela diz, não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida, pela glória do meu Rei e Senhor. Ela disse, eu não quero descanso, não. Tem muita gente aí que não quer ter o esforço, a insistência, a perseverança para resgatar uma alma. Cuidado, viu? E no Tratado da Verdadeira Devoção, para finalizar aqui, né, indo já para o final da nossa catequese, diz assim, no número 50 do Tratado da Verdadeira Devoção, diz assim, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos. E Maria brilhar como assim? Através do nosso testemunho. A mansidão, a paz, a educação, o conhecimento, a vivência do Evangelho verdadeiro. Isso vai fazer com que as pessoas que estão enganadas pelos falsos profetas também cheguem ao conhecimento da verdade. Entendeu? Então, querido povo de Deus, que todos esses conselhos, né, vocês possam pegar, rezar com isso, apresentar tudo isso em oração a Deus e pedir discernimento ao Espírito Santo, né? Pedir discernimento para que você possa ter as melhores atitudes, né? E invista, inclusive,
eu quero aqui pedir a você, se possível, ajuda o nosso trabalho de distribuir cestas básicas, né? Tá aqui o Pix na tela, para você contribuir. Ajuda a gente. Esse mês foi um dos meses que menos entrou doação, gente. Esse dinheiro a gente usa para panfletos em defesa da fé, a gente usa para distribuir cestas básicas, a gente usa para o combustível do carro da missão, a manutenção do carro. Então a gente vive na missão. Então há esta necessidade da ajuda financeira. Então ajuda a gente com R$1. Basta você fazer R$1. Se cada um fizer, imagina aí, né? Já ajuda muito. Lógico, se você for tocado a fazer mais, será muito bem-vindo. Tá bom? E você que deseja estudar melhor sobre a fé católica, fala comigo nesse WhatsApp que eu vou colocar aqui em cima. Ó. Fala comigo e diz: Daniel, eu quero a tabela de conteúdos atualizada, porque teve coisa nova já. Né? Teve e-book novo e teve curso novo. Então vai lá e pede a atualização, que eu vou lhe enviar e você vê se você pode comprar nosso material, que é uma das formas também de ajudar a missão. Lembrando que nosso maior conteúdo é gratuito aqui na internet, gente. Então a gente tem esses recursos para poder ajudar a missão a continuar, tá bom? Então vamos finalizar essa catequese rezando pela conversão dos falsos profetas e pela conversão das pessoas que foram enganadas por eles, não é? Que foram iludidas por eles, né? Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a graça e a bênção de Deus venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima catequese, retornando às gravações de catequese, né, gente? Você que ainda não sabe, tem uma playlist no meu canal, coloca lá Missionário Daniel Silveira, clica no canal, procura lá o nome playlist. Tem uma playlist só de catequeses, gente, riquíssimo. Separa um caderninho para estudar só com Daniel. Tenho certeza que você não vai se arrepender, não, viu? Que Deus abençoe e reze por nós. Até a próxima.